vídeo é aquele casal que a gente deve tudo o que estamos aqui fazendo hoje. Amém? Aquele casal largou tudo da mão nos Estados Unidos. Mama Jane e o apóstolo Bud Wright vieram para o Brasil, e do Brasil hoje já está expandindo para a Europa, para o mundo inteiro. Mas o Dia Verde da Vida começou a ser comemorado ontem no Japão, que já era domingo. Não sei se vocês sabem, por causa do fuso horário. Então, já começou a ser festejado ontem. Vocês sabiam que o Ministério Verde da Vida foi fundado por eles, não é? Como nós sabemos. E hoje nós fazemos parte desse ministério, nós fazemos parte dessa visão. Nós temos que ouvir sempre as mesmas coisas. Porque o apóstolo Bud e Mama Jane, quando veio para cá, era pastor. Apóstolo porquê? Porque ele fez a expansão do seu ministério. Esse ministério que hoje nós temos o privilégio de servir. E há uma coisa que eu digo, se temos esse privilégio, porque foi-nos trazido uma palavra, não foi uma palavra massacradora, uma palavra a dizer que Deus era mau, que Deus era isto, que Deus era aquilo, não. Ele veio-nos abrir os olhos com esse evangelho que ele trouxe, que é o evangelho que está na nossa Bíblia. Não é o evangelho camuflado pelos homens, mas sim o evangelho que está escrito e que nós interpretamos como ele deve ser interpretado, meus irmãos, e não irmos para aquilo que os homens nos dizem errado, que Deus castiga, que Deus põe doenças, que Deus faz isso. É mentira. Deus é amor, e quem é amor não pode desejar mal aos outros. Amém? Aleluia! Meus irmãos, no dia 22 de agosto de 1983, o Bud Wright e Mama Jane e Bud Wright chegaram ao Brasil. Vocês sabiam que naquele tempo a moeda do Brasil era o cruzeiro. Eles traziam $200. Eu fui pesquisar. No mês de fevereiro desse ano estava $1,400 cruzeiros. Em dezembro estava 900 cruzeiros. Eu calculei a média de 600 cruzeiros no mês de agosto. Então eles chegaram ao Brasil com 120 mil cruzeiros. É uma fortuna? Não, já não era uma fortuna. Mas eles vieram confiando, porque Deus deu a ordem, vai. Se Deus dá a ordem, Ele tem que dar o pasto para nós comermos. Amém? Aleluia! Então, é isso, irmãos. Eu vou passar uma passagem rápida deles. Eles chegaram ao Brasil, foram para o Campo de Mourão, para uma base missionária no Paraná. Depois, no ano de 1900, no mesmo ano, 7 meses depois, eles vieram para São Paulo, para a zona de Guarulhos, e abriram a primeira igreja Verbo da Vida no dia 15 de setembro de 1995. No ano de 1987, no mês de setembro, novamente, eles abriram a segunda igreja em Barueri, irmãos. Mas em 1990, Deus disse a eles, parti para o Nordeste. E eles, numa Kombi, de certeza que não era nova, partiram naquela aventura que eu viajei várias vezes quando vim no Brasil, de autocarro, que era um sofrimento, que é verdade. Imagina uma Kombi já velhota, mas chegaram lá. E chegaram a Campina Grande e Deus disse, é aqui. E eles começaram a igreja Verbo da Vida. A primeira igreja foi inaugurada no dia 17 de janeiro de 1992, em Campina Grande, num prédio que já alugaram, e nesse mesmo, dias depois, com apenas 35 pessoas, começaram o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Mais tarde é que passou a ser Rema. E hoje temos o Rema e a Escola Bíblica Verbo da Vida. A Escola Bíblica é só online. O Rema é presencial. Em Portugal temos um, que é em Lisboa. Então, irmãos, o nosso apóstolo Bud veio, trouxe a palavra ao Brasil. Ela foi expandida e já continua a ser expandida no Brasil. Mas ele disse assim, nós iremos levar a palavra da fé pelas nações. E o fruto é verdade que nós estamos aqui hoje. Mas eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Este país, que onde hoje é a nossa base do Ministério Verbo da Vida,
Foi criada em 1100 e tal pelo rei Dom Afonso Henriques, na altura era o infante Dom Henrique, e ele era cristão. E hoje, se analisarmos no mundo inteiro, no Japão, na Malásia e outros países, não é igreja evangélica, mas é igreja cristã. Está lá igrejas que os portugueses plantaram. Os portugueses levaram a palavra para o Brasil e hoje vocês estão trazendo a palavra mais aperfeiçoada, mais preparada para a Europa, para as nações. Então, nós também estamos nesse barco, em parte. E a outra parte foi o nosso apóstolo Bud, que veio trazer a palavra da fé, meus irmãos. Amém? Então, acontece que o nosso ministério hoje é um ministério que tem uma visão muito aberta, tem uma visão que nós devemos dar graças a Deus, que é uma visão séria, é uma visão honesta, e nós apenas temos que estudar a palavra, entender essa palavra que Deus nos deu, através do nosso apóstolo Bud e Mama Jane. Então, o nosso ministério está espalhado por vários países. Brasil, Argentina, Angola, Inglaterra, United States, Alemanha, Canadá, Chile, Espanha, Japão, Moçambique, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Uruguai, Portugal, França, Itália, Suíça, brevemente Luxemburgo e outros lugares assim. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo, meus irmãos. Amém? Ora bem, como nós sabemos, o Senhor quer que nós sejamos todos missionários. Jesus foi missionário. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de missionário da Bíblia, meus irmãos. Nós devemos ler as cartas dele, onde ele faz 3 viagens marítimas, até depois chegar a Roma. Nós temos que pegar isso. Nós estamos aqui, muitos de vocês vieram para aqui para vir ganhar dinheiro. Não vieram porque Deus mandou. Mas Deus mandou indiretamente do subconsciente. Só que ao chegarem aqui e ao conhecerem essa palavra, muitos de vocês devem ter tocado na consciência. Não, eu não vim para ganhar dinheiro. Claro que nós não vivemos sem dinheiro, atenção. Mas porque nós temos que fazer a nossa parte e Deus dá a outra parte. Mas com isso, muitos de vocês que estão aí sentados, que às vezes estão quietos, não se querem mexer, digo-vos uma coisa, vocês têm uma missão para cumprir na Europa. Amém? Essa missão é evangelizar. Ide e levai a minha palavra. Isso é uma missão. A missão não é só ser um missionário formado na escola de missões do Verbo da Vida e ir. Não. Todos nós somos missionários. Jesus foi missionário. Além de tocar os 5 dons ministeriais, ele era missionário. Por se ele não fosse missionário, o missionário leva, ide e levai a minha palavra. Muitas vezes o missionário precisa ser estimulado por nós. Nós erramos muitas vezes. Por que é preciso um missionário? Muitas vezes o missionário tem que trabalhar. E ele não devia trabalhar. Devia trabalhar sim, não financeiramente. Nós devíamos bancar os missionários. Porque nós, ao estarmos a bancar o missionário, nós estamos a ser missionários. Amém? Porque se nós bancamos os missionários, nós somos missionários através da oração, através da oferta que lhe damos, e ele leva a palavra, nós estamos lá no terreno com ele. É isso que nós temos que fazer. É a nossa missão fazer isso, porque muitas vezes um missionário é obrigado a trabalhar, é obrigado a fazer algo, porque não sustentam por trás. Porque sustentando ele faz trabalho. Nós temos a ver o trabalho do Irão, ali na Inglaterra, do irmão Getúlio. Porquê? Porque ele é sustentado. Então ele pode fazer aquele trabalho de discipular, de evangelizar os iranianos, por exemplo. Nós estamos vendo o nosso irmão, o pastor Augusto Bandeira, na Escócia, com aquele trabalho magnífico. Eu tive o privilégio de falar com ele sobre viciados, que ele trabalha muito, irmão. Então nós temos que valorizar essas pessoas, valorizando elas com oração, com suporte financeiro e com uma mão amiga. Muitas vezes ligar para eles, nós não estamos a ser corretos naquilo que devíamos ser. Eu quando falo nós, eu também falo de mim. Atenção, eu estou no barco. Amém? Então, vamos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Então, meus irmãos, é um privilégio nós servirmos a esse ministério.
Como no vídeo falava, há muito trabalho voluntário por aqui. Sim, senhor, nós fazemos trabalho voluntário aqui. E eu tenho o privilégio, eu servi no Brasil como auxiliar em 2 igrejas Verbo da Vida, numa que estava praticamente do início e na outra que estava assim um pouco mais avançada. E aprendi muita coisa sobre este ministério. Tive o privilégio de fazer a escola Rema lá. Tenho o privilégio de dizer isso. Eu sou o primeiro pastor português no nosso ministério. Aleluia! Então é assim, mas sirvo aqui na igreja com aquilo que eu posso fazer, o meu melhor que eu posso dar, como todos aqueles que são voluntários aqui fazem. Nós temos as nossas vidas, claro, mas todo o tempo nós podemos, damos uma ajuda no ministério naquilo que podemos. Então é isso que nós temos que fazer, trabalhar para o Senhor. Nós temos que ser missionários do Senhor. Nós somos missionários em determinadas áreas, determinadas situações. Por isso, nós devemos agir. Tudo, eu vou ler agora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isso é uma missão. O ministério da reconciliação, a partir do momento que a gente recebe aqui Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, é-nos dada fé, é-nos dada graça em dose e é-nos dado o ministério da reconciliação. E também é-nos dado o amor dele. Amém? Então nós temos que transmitir esse amor, em primeiro lugar. Temos que falar de Jesus para as pessoas, que muitas vezes não é fácil, mas não é impossível. A gente tem que fazer como a água que bate em pedra dura, tanto até que fura. E é isso que a gente tem que fazer. É dura ou é mole? Agora já me esqueci. Aleluia. O nosso Deus é bom. Aleluia. Ou seja, indo para o 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, se Deus não fosse amor, o que é que acontecia? Ele não nos escolhia para levarmos o ministério da reconciliação. Porque se fôssemos a olhar aos nossos pecados, todas as nossas falhas e erros, como é que era? Então o amor dele é o seguinte: quando a gente aceita Jesus, ele põe no mar do esquecimento todos os nossos erros e falhas. Amém? Se ele próprio se transformou uma maldição na cruz por nós, o que é que nós queremos mais? O que é que nós queremos mais? Então nós temos que tomar o exemplo de Jesus. Nós temos um estatuto que ele disse: ide e fazei coisas maiores do que eu, em meu nome. Isso é uma missão que nós devemos fazer. Essa missão é aqui na Europa que nós temos que fazer todos. Nós temos vários países para alcançar. Meus irmãos, a hora da chegada do Senhor está próxima. Não vale a pena nós ajuntarmos muitos bens na terra que enchem de caruncho e de traças e tudo o que é que não presta. Temos que juntar os nossos bens lá em cima, os nossos galardões. Porque na hora que a gente estiver sentados frente a frente com ele vai começando a ver: isto é pau, isto é erva, vai para ali. Não, isto é ouro e ferro. Vou pôr, mas não vai derreter. Então é isso que nós devemos ter que fazer. Nós temos que trabalhar sempre pensando em algo. Não venham dizer que é mentira que não pensa. Pensa sim. Não há ninguém que não gosta de ser valorizado. Não há ninguém que não gosta de algo. Que um irmão chegue: meu irmão, olha, você fez isto bem, você fez mal. Até quando a gente sai de um púlpito, alguém chega ao pé da gente: olha, a ministração foi boa, mas você podia ter dado um jeito aqui ou lá. Essa pessoa não nos está criticando. Essa pessoa está nos amando. Quando está corrigindo, irmãos. Para que na próxima a gente possamos fazer melhor ainda. Amém? Então é isso que nós devemos fazer. Levar esta palavra que Deus nos deu para as mãos. Devemos agradecer pelo nosso apóstolo Bud, que já está no Senhor. Partiu em novembro de 2013 para o Senhor, mas ainda temos Mama Jane, que é a nossa vice-presidente do ministério, honorária. Portanto, irmãos, devemos agradecer pela vida deles, porque foram eles que trouxeram esta palavra da maneira que trouxeram. Mas não foi fácil serem missionários. Eles foram criticados.
Não foi fácil a palavra que eles trouxeram, eles foram criticados. O apóstolo Bud foi criticado como uma seita. Ainda hoje há muitas igrejas, nomeadamente, sabemos, no Brasil, porque a Europa temos poucas igrejas, nos criticam e dizem que nós somos uma seita. Mas nós não somos seita nenhuma, graças a Deus. Nós somos uma igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um órgão do corpo de Cristo. Amém? Porque a noiva do Senhor, ela era como se fosse uma pessoa. Ela tem vários órgãos, várias células. Cada denominação é uma célula do corpo. Então nós somos uma célula. Eu creio que nós somos uma célula muito importante. Porque da maneira que nós transmitimos a palavra, da maneira que nós mostramos essa palavra, irmãos, o que é que nós queremos mais? Nós temos o privilégio de ter quatro escolas. 2 online e 2 presenciais. Escola Rema presencial, Escola de Ministros presencial, Escola Bíblica Verbo da Vida online e Escola Ministerial online. Então nós não podemos dizer que não podemos aprender a palavra. Porquê? Se nós temos tudo isso nas nossas mãos disponível. Então temos que agarrar e aprender. Porque a gente ao agarrar e aprender nessas escolas nós vamos abrir a nossa mente e ver, realmente eu li este versículo, eu li aquele capítulo, mas não entendia nada, de certeza. E hoje estou entendendo. Então, irmãos, porque a partir daqui, com a nossa escola de missões, também temos que brevemente, eu creio que vai estar na Europa, amém? Escola de missões na Europa, para formar missionários rapidamente, porque 90 missionários é pouco missionário nesse mundo inteiro. Então nós temos que criar uma escola aqui, que é para expandirmos mais missionários, ajudar o ministério lá no Brasil a criar mais missionários, porque também tem muita gente nesta Europa que são missionários. Para fazer a escola missionária, mas todos nós somos missionários, mesmo sem a escola. Amém? Você estando na rua levando a palavra, você é missionário. Então, eu te digo uma coisa, incumbe-te de fazer essa palavra chegar às pessoas. Não é fácil. Vocês vão me dizer, o português é um bocado duro de aceitar a palavra. Eu não digo que não é, porque é. Mas quando o bicho pega a sério, meu filho, ele pega mesmo. E eu falo por mim. Amém? Pega mesmo, é só que tens que estar lá, levando lá, pagando um cafezinho, convidei à tua casa. É assim. Tem que ser assim, meus irmãos. Nós temos que fazer a coisa fluir, ser criativos. É isso que nós temos de ser. Porque há uma coisa, o ministério veio para a Europa, ele não veio para trazer a cultura brasileira para cá. Ele veio para trazer a cultura do reino. Trazer esta palavra de uma forma aberta, dinâmica. Porque a nossa cultura aqui é diferente. Mas nós temos que ter a consciência que o Verbo da Vida trouxe para aqui foi a palavra da fé. Essa palavra aberta para nós aprendermos. E agora nós temos a condição e a incumbência de levar essa palavra pela Europa fora. Amém? Em primeiro lugar a Europa. Depois o resto vamos ver. Se vamos ser os europeus, são aqueles que estão aqui na Europa, brasileiros, não interessa quem, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos do reino de Cristo. Nós somos aqui na terra fisicamente portugueses, brasileiros, isto, porque temos de ter uma identificação. Mas realmente nós somos do reino do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós temos que ter a capacidade de levar essa palavra com amor, com carinho, com atitudes. Muitas vezes não precisa tu falares da palavra do Senhor de início. Basta apenas teres um gesto de atitude para com uma pessoa. Tens um vizinho ao pé da tua casa. Olha, vizinho, tudo bem. É preciso mudar a lâmpada, é preciso fazer aquilo. A irmã chega, olha, eu limpo-te a casa à avózinha. Nós temos que pegar, porque essa avózinha e esse avózinho vai dizer aos filhos, teve aqui uma minha vizinha, ela é protestante, porque aqui em Portugal diz que é protestante. São protestantes, mas olha, são muito bons. Me ajudar a pôr a lâmpada que tu não puseste, ela varreu uma casa que tu não varreste. E isso vai haver um constrangimento, meus irmãos. Isso vai dar um constrangimento aos familiares. Não tínhamos dúvidas, que é com essas atitudes que nós vamos ganhar os outros. Há alguns, com uma conversa, um pouco de lábia, a gente vai lá, naquela onda. Mas, com atitudes, com atos que nós façamos,
Entendeu? Às vezes a gente ganha pessoas. Não é só com a palavra. Aí a Tati e o Valderi, aqui mais missionários que a gente tenha cá, uns estão para o Brasil passeando, fazem muito bem. Então é assim, eles sabem que aprenderam na escola melhor do que eu, que eles vêm e têm que analisar a terra. É ou não é assim? Até a estratégia política do país é estudada na nossa escola de missões. Para vocês verem como é que a escola funciona. Porquê? Para a pessoa não chegar lá e vir com tola. Não, ela vem preparada, ela vem instruída para o país que ela vai, ela sabe a política que existe lá, ela sabe como ela vai funcionar. Nós temos uma missionária nossa que ela está no Camboja, não é? Ela é dentista. E o trabalho dela, ela salva crianças das mãos dos pedófilos e tudo. Mas é através de uma ONG, fazendo o trabalho de dentista, que ela consegue fazer todo esse projeto. Não é chegar lá, eu sou missionária. Não, a missão é o trabalho que ela executa. Muitos missionários têm que ir para certos países, ter o visto de estudante, porque é a única maneira de entrar lá dentro, e pagar para ter esse visto, mas é a maneira de eles fazerem a missão. Então, tudo isso são estratégias. Todas essas estratégias são estudadas na nossa escola de missões, que ensina a eles, porque cada um deve já preparar o país que quer ir. Não é assim que funciona? Já vai dizendo o país que gostava de ir, não é isso? Porquê? Porque através do país que vai, já vai saber a política, os costumes, a cultura, toda aquela conjuntura em que funciona o país, e são treinados para irem corretamente para lá, para não só não ficarem mal vistos, mas também não fazerem o reino ficar mal visto. Que esse é que é o principal objetivo. O reino tem que ficar bem visto, porque o nosso objetivo como embaixadores do Senhor, como missionários, é levar a palavra do Senhor às pessoas que necessitam dessa palavra. Hoje nós temos a internet também, mas muitas vezes o que vai através da internet não é correto. Porque nós vemos confusões, que não vou entrar nesses campos, mas existem. Então, o boca a boca, o ver a ver, é a melhor missão que nós podemos fazer. Amém? Depois, claro, nós temos os cultos online, porque a pessoa estava doente, não pôde vir uma vez. Tudo isso acontece, é normal. Mas o melhor é nós congregarmos em comunhão uns com os outros. Porque muitas vezes ao sairmos do culto, conversamos. E se nós dizemos que somos família, muitas vezes temos que nos preocupar porque temos que começar a desconfiar no bom sentido. Às vezes há um irmão que está passando situações. Quem é que gosta de dizer que está passando situações? Ninguém. Então nós temos que ser desconfiados, com o olhômetro bem aberto e ver. Isso é uma missão que nós vamos fazer. Ajudar o nosso irmão. Primeiro temos que também ajudar os de casa e depois os de fora. É esse o nosso papel. Mas hoje aqui o fundamental é nós pegarmos uma coisa. O fio da meada. Vamos fazer missão nessa Europa. Evangelizando essa Europa. Nós temos o Verbo Connection, mas o Verbo Connection não chega. Porque até chegar o Verbo Connection a funcionar numa pessoa, alguém teve que dizer que existia o Verbo Connection. Então já está cumprindo uma missão. Amém? Essa pessoa já está cumprindo uma missão. Você até pode cumprir uma missão com uma, duas palavras. Dizer assim, Jesus te ama. E deixar a semente lá dentro. É isso que nós temos que fazer. Levar essa missão, cumpri-la com fé, com confiança, com vigor, através daquilo que nós temos que trabalhar para o Senhor. Porque o Senhor colocou-nos aqui com um objetivo. Embora ele é um gajo muito porreiro. Porquê? Porque ele deu-te o livre-arbítrio de quereres fazer o bem ou quereres fazer o mal. Se tu queres fazer o bem, positivo. Se queres fazer o mal, faz. Ele não te obrigou a nada. Além dele ter concebido, dele ter projetado o teu projeto de vida, dele saber o teu futuro, aquilo que tu vais fazer, o que é que vai ser o teu êxito, ele deu-te liberdade de escolheres aquilo que tu querias fazer. Ele fez isso. Então o que é que nós queremos mais? Qual é o maior exemplo que nós temos que ter? Nenhum de nós é perfeito, mas nós temos que aprender a ter o amor de Deus para com as pessoas, para com nós próprios. Amém? Porque sem esse amor, nós não poderemos cumprir a nossa missão aqui na terra. Então, meus irmãos, nós sem escola missionária, sem nada, já nascemos missionários, quando optamos pelo caminho certo.
Amém? Ao levarmos essa palavra, ao termos o ministério da reconciliação, mas corretamente mais ainda, somos reforçados a ter uma missão a partir do dia que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas não se esqueça, quando o projeto ele é desenhado pelo arquiteto, o nosso arquiteto, ele já tem lá tudo pronto o que ele quer que a gente faça. Se nós quisermos cumprir o que o arquiteto projetou, rapaz, aleluia! Deus é bom em todo o tempo, porque esse arquiteto quer o nosso bem e ele quer que a construção fique perfeita. Ele não quer que a construção fique imperfeita. Ele, quando a projetou sobre a nossa vida, foi para que essa projeção fosse perfeita, irmãos. Amém? Então, mesmo nós tendo falhas, para Ele somos perfeitos. Então, como perfeitos para Ele, como mensageiros da palavra dEle, como missionários do Senhor, vamos incumbir-nos a levar esta missão por esta Europa fora, irmãos. Não só pela Europa, pelo mundo inteiro. Mas hoje, como estamos com um tema específico que é Missões Europa, eu acho que então devemos ter essa missão, cumprir essa palavra. Ide e levai a minha palavra. É isso que nós temos que fazer. Ide e levai a minha palavra. Porque sem essa palavra, eu hoje não teria aqui, nenhum de nós estaria aqui. Amém? Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui. E nós temos que reforçar, sermos mais, digamos, mais abertos, mais pensativos. Se eu ganhei essa palavra, eu não posso ser guloso. Eu tenho que pegar nela e levar ao outro, ao próximo. Porque a gente, ao agir isso, estamos a utilizar o amor do Senhor, o nosso amor, com essa palavra para as pessoas. Para haver salvações. O nosso trabalho aqui na terra não é ser engenheiros, ser doutores, ser isso ou aquilo. Não. O nosso trabalho aqui na terra é para ganharmos pessoas para o Senhor, para que possam ser salvas o máximo possível de pessoas. É isso que o Senhor quer que aconteça. Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor, pela honra de eu estar aqui ministrando hoje, neste dia. Agora, irmão Valderi e Tati, cumpram o resto da missão. Aleluia, aleluia. Que responsabilidade, né? Seguir depois da ministração maravilhosa que o Jaime trouxe. Amém? Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus. Como já me falou, nós comemoramos, celebramos esse dia Verbo da Vida de Missões, né, todo terceiro domingo de agosto, né, para relembrar as nossas origens, né, de onde nós viemos. Sabe por quê? Porque se nós não nos lembrarmos de onde nós viemos, quais são as nossas origens, nós nem vamos valorizar aquilo que temos hoje e podemos perder a rota para onde nós temos que ir. Amém? Então é por isso que todos os anos nós paramos esse tempo para recordarmos as nossas origens. Amém? E, queridos, eu gostaria de falar para você, eu continuar falando. Aleluia, glória a Deus. Vai dar certo. Falar para você que nós temos um DNA missionário. Como já me falou um pouco da nossa história, o Ministério Verbo da Vida, ele é fruto de missões. Então, se isso está no nosso DNA, isso tem que pulsar forte no nosso coração. Amém? Eu sei que nós temos a bandeira da fé, da palavra da fé, mas missões foi o que fez essa palavra da fé chegar até nós. E isso não é específico para aqueles que entendem de Deus um chamado missionário, um chamado para estar em outro lugar. Missões, fazer missões, levar essa palavra. O missionário nada mais é do que um enviado, aquele que vai enviado e leva uma mensagem. Amém? E falando do apóstolo Bud, um caminhoneiro lá do Alabama, né, lá em 1980, recebeu uma instrução simples do Senhor. Vá lá, estude 2 anos no Rema e vá levar a palavra da fé a palavra da fé e do amor para libertar o meu povo. O que você faz com uma palavra que Deus te dá? Uma palavra.
Foi uma instrução simples que o Senhor deu para ele. Estude 2 anos, vá lá e leve a palavra. E olha aonde nós estamos e aonde ainda nós vamos chegar. Por quê? Porque não ficou como muitas vezes nós ficamos, sempre esperando mais, mas eu quero mais detalhes, Senhor, e eu quero uma palavra nova, e eu quero uma instrução nova. Ele decidiu colocar em prática. Ele naquela altura nem tinha feito o rema ainda. Depois a instrução era para fazer o rema, onde ele seria fortalecido, entendia mais da palavra, seria fortalecido nos fundamentos que nós temos hoje, colocou em prática e olha o que nós estamos vivendo. A quantidade daquilo que você viu no vídeo é um pouco do que o Jaime falou, a quantidade de pessoas que já foram abençoadas por essa palavra e a quantidade de pessoas que ainda vai ser. Quando é que você vai se levantar em direção à instrução que o Senhor já te deu para você fazer algo, para você desenvolver um projeto? Talvez existem nações queimando no teu coração e você sempre está esperando algo, Senhor, mas eu quero uma palavra nova, eu quero mais detalhes, eu quero uma segurança. Queridos, nossa segurança está no Senhor. Nós não vamos ser imprudentes. Mas a nossa segurança está no Senhor, em colocar a palavra dEle em primeiro lugar, em seguir as instruções. Até porque, queridos, uma próxima instrução talvez não sirva para você, agora, na estação que você está vivendo. Se você vai para o porto, pouco serve para você saber que quando chegar lá à margem do Rio Douro, você vai dobrar à esquerda ou à direita, se você está aqui em Leiria ainda. A primeira instrução que você tem que ter é se você vai pegar a 1, a 8, para agora. Coloque em prática aquilo que o Senhor tem para você agora. Aleluia. Aleluia. Pare de duvidar da capacidade que Deus colocou dentro de você. O mesmo Espírito que o Senhor colocou sobre o pastor Bud, dentro do pastor Bud, e a unção que estava sobre ele, está dentro de você para te acompanhar. A única diferença é o que nós fazemos com isso. É a ousadia que nós temos de colocar em prática ou não os dons e os talentos que Ele compartilhou nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Um caminhoneiro, nós entendemos que em 1980 talvez não tinha tempo de ir para a faculdade, de estudar, mas decidiu confiar na palavra do Senhor. Nem sabia o português bem. Hoje nós temos a oportunidade de ir para uma nação já sabendo a língua. Nós já saímos à frente. Aleluia. E essa palavra não é para te condenar não, meu irmão. É para te impulsionar. É para te tirar desse lugar de estar parado, dessa inércia, de estar sempre esperando alguma coisa. E dar o primeiro passo em direção àquilo que o Senhor tem para você. Tem para a sua família, aquilo que Ele tem te confiado. Talvez você ache pouco, ache pequeno. Mas o pastor Bud, certamente, ele não tinha total noção do que se transformaria o Ministério Verbo da Vida a partir de uma obediência de uma palavra simples. Ele recebeu essa palavra em 1980, em 2009. 29 anos depois foi que o Senhor disse que o Verbo da Vida iria para todas as nações. 29 anos para que o Senhor trouxesse uma nova instrução. Enquanto isso, ele estava correndo. Novas igrejas sendo abertas no Brasil, novas pessoas sendo abençoadas no Brasil, sendo abençoadas através das escolas. Ei, não despreze a semente que o Senhor colocou dentro de você. Seja ousado, corra com isso. Aleluia. Mas sabe, queridos, uma marca do pastor Bud, do ministério dele, era o amor que ele tinha por aquele povo. Pelo povo brasileiro. Tanto que uma vez que ele faleceu, o corpo dele está lá no Brasil. São poucos os missionários que isso acontece. Geralmente eles retornam para a sua terra. De tanto que ele amou aquela nação. E eu quero dizer para você, você precisa amar o povo onde você está inserido. O Jaime trouxe algumas instruções aqui de como nós podemos ganhar, mas eu vou dizer para você como nós não vamos ganhar. É murmurando e reclamando do jeito que eles são. Ah, porque são muito duros. Ah, porque isso? Porque são assim? Porque são secos? E fala desse jeito, e fala daquele outro jeito. Eu não quero nem contato. Olha, eu vou aqui, vou para o meu trabalho, não quero nem contato.
Sabe que como filho você não faz isso? Quando está lá naqueles momentos difíceis, naquelas estações difíceis, você não diz, não quero contato, não chegue perto de mim porque você está assim agora. Você não faz, sabe por quê? Porque existe amor envolvido. Se envolvermos amor com as pessoas com quem nós encontramos, nós não vamos fazer isso. Porque o sangue de Jesus, aquele mesmo sangue que escorreu lá na cruz, que verteu lá naquela cruz, por mim e por você, por mais que nós nos achamos melhores ou talvez não do que certas pessoas, porque tem algumas atitudes que não nos agradam, aquele sangue foi vertido por ele também. Amém? Então você tem uma missão hoje, não é só lá, quando você chegar no destino que o Senhor está colocando no seu coração. Aleluia. E sabe, querido, essa é uma manhã da gente despertar no seu coração o chamado missionário. Como Jaime bem falou aqui no começo, isso não é específico para algumas pessoas. Isso não está comissionado àquelas pessoas que vão para outras nações. Todos nós fomos chamados para isso. E como essa lupa aqui dessa imagem, hoje a gente quer pegar essa lupa e dar um zoom até que isso chegue no seu coração. Até que isso chegue dentro de você. Até que você saia desse lugar onde Valderi falou, de ter essa palavra e ficar esperando sempre o próximo passo e você agir dentro daquilo que você já tem. Sabe, querido? Aquela palavra que nós recebemos como ministério de que o verbo da vida iria para todas as nações está se cumprindo. Isso já está se cumprindo, mas não é porque a visão como ministério está se cumprindo que a visão que Deus tem para a sua vida específica está se cumprindo. Existe algo próprio da parte de Deus para você e você não pode viver alheio a isso. Você tem que entender qual é a parte que cabe a você. Eu tenho que entender qual é a parte que cabe a mim. E eu preciso correr com isso. Porque a missão, a visão macro, ela só vai acontecer se as pequenas porções que somos nós estivermos ativos, estivermos funcionando. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque é o nosso sim que vai fazer com que essa visão ela se cumpra na totalidade. E não é porque a visão macro, a visão do ministério está se cumprindo, que nós, necessariamente, estamos fazendo nosso papel. Porque existe algo específico da parte de Deus para a sua vida. E você precisa viver a sua vida com isso ardendo no seu coração. Você não pode passar a sua vida inteira, querido, alheio ou desapercebido daquilo que Deus tinha para você como missão. Existe uma parte que cabe a você, sabe? Existe uma parte que cabe a você. Como Valderi falou, como Jaime bem falou aqui, pastor Bandeira recebeu uma palavra, mas Jaime falou também sobre o livre-arbítrio, ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não, querido, e foi porque ele disse sim que nós estamos aqui. É o seu sim que vai fazer com que multidões também sejam alcançadas. Não adianta a gente ficar gritando e dizendo que o verbo da vida vai para as nações se nós não fizermos a nossa parte e dizermos o nosso sim. Nós precisamos nos levantar e viver conscientes daquilo pelo qual nós estamos vivendo, porque nós estamos tomando as decisões que nós estamos tomando. É fato que nem todos nós fomos chamados para colocar os pés em outras nações, mas Jaime também falou sobre isso, existem outras formas. O fato aqui é, você, de forma alguma, não existe a possibilidade de você não ter recebido uma parte. Não existe essa possibilidade. Você pode até pensar que os chamados missionários são para as outras pessoas. Talvez você não foi chamado para colocar os seus pés em outras nações e ir, mas existe uma parte que cabe a você. Como Jaime falou também aqui. Indo, orando e investindo. Essas são maneiras pelas quais você pode fazer missões. Existem pessoas aqui que receberam um comissionamento da parte de Deus sobre intercessões para nações e para missionários. O que é que você tem feito com isso? O que é que você tem feito com o que você recebeu? Nós precisamos dessas respostas para o Senhor, queridos.
Nós precisamos dessas respostas para o Senhor. Sabe, é por causa do sim de muita gente que nós estamos aqui. É por causa do sim. É porque eles não se aterrorizaram diante das situações. É porque eles não se colocaram em primeiro lugar. Quando você parar de pensar que uma decisão que você precisa tomar trata-se apenas de você mesmo, e você entender que as decisões, elas vão tocar inúmeras vidas, você vai sentir o peso da responsabilidade. Mas você tem um livre-arbítrio. Sabe, querido, se a gente olhar para a vida de Jesus, ele só pôde fazer o que ele fez, porque houveram pessoas na trajetória que disseram sim para o chamado de Deus na vida delas. É fato que se essas pessoas tivessem dito não, outras pessoas iam ser levantadas. Mas eu não quero ser conhecida como a que disse não. Eu não quero ser conhecida dessa forma. Sabe, uma jovem, virgem, e em processo de estar separada para um casamento, recebe um comissionamento da parte de Deus. E é informada de que ela iria gerar o Salvador. A gente não, por mais que a gente estude, por mais que a gente pesquise, por mais que a gente vá afundar essa história, a gente não vai saber qual foi o peso dessa decisão para ela. Para ela ter dito sim e ter passado por tudo que ela passou. Por ter sido mal vista, talvez. Por ter enfrentado o preconceito na época. Mas ela disse sim à convocação que ela recebeu. O que ela disse foi: eis-me aqui, faça-se cumprir em mim a sua vontade. E o Salvador veio, e ela, como mãe, cumpriu o chamado dela. Acompanhou ele, do nascimento à crucificação. Você tem noção que é isso? Você recebeu o chamado da parte de Deus para gerar o Salvador, e você está aos pés da cruz. Porque, querida, era Jesus, mas era o filho dela. Era o filho dela naquela cruz. E ela disse sim. Ela disse sim a esse chamado. João Batista foi levantado. Poderia também ter dito não, houve desafios. Eu não preciso que você abra, mas eu vou querer ler para você o que foi que o anjo, a propaganda que o anjo fez para Zacarias. Quando ele apareceu para Zacarias, ele falou: pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e poder de Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar a seus filhos. E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Essa foi a propaganda que o anjo fez para Zacarias. E sabe qual foi o ministério de João Batista? Pregar no deserto, se alimentar de gafanhotos e comer mel silvestre. Qual é a minha limitação e qual é a sua limitação? Porque o que é que tem nos parado de dizer sim? Porque eu sei que o Senhor tem colocado uma convocação no seu coração. Eu sei que existe um chamado queimando no seu coração. Sabe, queridos? Existem muitas pessoas que precisam do nosso sim. Existem muitas pessoas esperando a gente sair desse lugar de comodismo, para que a gente aceite, de fato, a nossa parte. Mas você precisa saber qual é a minha parte. O que é que me cabe nessa missão? Porque se nós não soubermos, nós podemos dar passos, nós podemos caminhar. Mas se nós não sabermos o destino, nós vamos talvez não chegar nele. Então, o primeiro passo é: tenha conhecimento, busque ao Senhor e saiba: Pai, qual é a minha parte nesse comissionamento? O que é que você espera de mim? O que é que eu preciso fazer? E diga assim ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguindo, queridos. O tema desse ano, como todos já sabem, é Europa, né? Está estampado em todos os lugares, está estampado nas camisas. E a Europa, além de ter sido o berço do cristianismo, foi palco também, né? Foi cenário de grandes avivamentos ao longo da história. Vou aqui citar alguns para a gente não perder muito tempo nisso. Mas foi palco da Reforma Protestante em 1517, né? Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça, né? Iniciaram esse movimento, né, da Reforma Protestante e deu origem à tradução da Bíblia, né, para muitas línguas. Tivemos o pietismo, né, ou o avivamento da piedade no século XVII na Alemanha. Né, criou-se ele foi base para o avivamento moraviano, talvez seja o que a gente mais conhece, né, dos morávios. Tivemos o avivamento morávio, especificamente em 1727. Né, essa comunidade experimentou um derramamento do Espírito e iniciou uma cadeia de oração 24 horas, que durou 100 anos. Se você não sabia disso, agora você sabe. Aqui na Europa, existia um movimento que foi conhecido como avivamento moraviano ou movimento moraviano, onde eles iniciaram um tempo de oração. Essa oração era 24/7 e durou 100 anos. Já pensou numa vigília de 100 anos? Aleluia, isso tem que ser inspiração para nós. Nós estamos nesse continente. Nós temos que ver isso que aconteceu para a gente se inspirar e ainda fazer melhor, porque hoje nós temos mais conhecimento. Amém? Tivemos o avivamento metodista no século XVIII, né? Daí saiu John Wesley e foi fundado muitas sociedades, como a Sociedade de Missionários de Londres e tantas outras sociedades. Foi daí que saiu William Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Ele foi missionário na Índia, né? E ele é mesmo conhecido como o pai das missões modernas. Amém? E David Livingstone para a África e tantos outros, né? Tantos outros avivamentos que aconteceram. Quantos aqui têm orado por um avivamento na Europa? Misericórdia. Vou te dar a oportunidade. Você foi pego desprevenido, eu vi aqui que 20% tem orado. Vamos lá de novo. Quantos aqui têm orado por um avivamento na Europa? Amém. Então eu vejo que está havendo sinceridade. Então hoje eu quero que você, se você ainda não estava orando, eu quero que você saia daqui com essa chama ardendo no seu coração, para que um avivamento da palavra, da fé, dos dons do Espírito cubra essa Europa, meu irmão. Isso que a gente viu, isso que a gente falou, um culto de 100 anos, uma vigília de 100 anos. A gente tenta imaginar como é que foi isso, mas foge da nossa compreensão. Mas sabe, querido, ao longo desses avivamentos, às vezes quando a gente pensa em avivamento, a gente pensa em pessoas correndo, em pessoas orando em línguas, fluindo nos dons, caindo, e tudo aquilo que a gente já conhece. Isso é bom demais do mover do Espírito. Isso faz parte também do avivamento. Amém? Isso é muito bom. O Espírito Santo tem essas coisas disponíveis para nós desfrutarmos. Coisas são destravadas, pessoas são mudadas. A gente já viu muitos testemunhos de pessoas que foram destravadas, às vezes estavam com uma depressão, às vezes era tímida demais, opressa mesmo por Satanás, e numa corrida, coisas foram destravadas e foram outras pessoas. E isso faz parte do avivamento também, querido. Mas a tônica de todos esses avivamentos que eu falei aqui, quando eles aconteciam, sabe o que é que acontecia em seguida? A chama pelo perdido queimava no coração das pessoas. A chama por missões. Ou após aquele avivamento, era uma preparação para o envio em massa de muitos missionários ao redor do mundo, ou no próprio movimento já existia esse envio, como foi no caso dos morávios. Eles foram mesmo conhecidos porque não tinham mesmo as suas vidas como preciosas. Né? O lema deles, eu não vou lembrar 100% certinho, mas era para que o Cordeiro de Deus veja aquilo que nós estamos fazendo e saiba que o seu trabalho, o seu penoso trabalho valeu a pena. Não tiveram as suas vidas como preciosas. Né? Alguns dizem que sim, outros que foi mesmo a intenção, mas falam que eles estavam dispostos até a serem vendidos como escravos para poder pregar em alguns lugares. Ser vendido como escravo, dá a sua liberdade. Você consegue pensar o que é isso? Você ama tanto a Cristo que estaria disposto a isso, como esses homens tiveram?
Eu quero pregar para aqueles escravos, eles estão no meu coração, o Senhor colocou no meu coração pregar para eles, e se possível for, se for a única forma de entrar naquela comunidade de escravos, naquele lugar, eu estou disposto a ir como escravo, a ser tratado como escravo, abrir mão da liberdade, para que eles tenham a oportunidade de ouvir aquilo que me libertou. Meu Deus. Foi isso que Paulo diz, queridos. Para que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve em Cristo. Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se entregou. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. E Ele era Deus. Veio em carne humana, passou. A Bíblia diz que Ele passou por todas as tentações que a gente pode passar, porém sem pecar. Ele não precisava disso. Mas o amor foi tal que Ele se identificou conosco. Pagou o preço que era nosso. Jesus nunca pecou, Ele não precisava ir para aquela cruz. Mas por amor a mim e a você, Ele fez isso. E como isso, essa história de amor, de devoção, nos afeta hoje? Será que a gente acha como mais uma história bonita da Bíblia? Ou será que isso nos move de verdade? Aleluia. Para a gente encerrar, dizer que, queridos, aconteceu muita coisa, existe muita coisa sendo feita hoje. Mas, jovem, existe um bastão. Essa corrida aqui é diferente, não é aquele revezamento onde solta-se o bastão e você corre. Aqui a gente segura o bastão junto e corre junto, para que quando chegar o momento você possa correr sozinho, lá na frente outra pessoa vai segurar nesse bastão e você vai correr junto. Você tem a oportunidade maravilhosa, que muitos de nós não tivemos, de ouvir essas verdades desde cedo, para que você possa tomar decisões acertadas, para que você possa não dar voltas em relação ao plano de Deus para a sua vida. Existe uma responsabilidade sobre você. Nós cremos que essa palavra não vai se perder nessa geração. Aquilo que foi feito, o trabalho dos que vieram antes de nós, não vai se perder nessa geração. E está com você. Eu queria chamar rapidamente você aqui na frente, jovens. Eu não vou impor as mãos sobre você, mas eu quero orar por você. Vem cá, eu sei que vocês estão cheios do fogo. Sei que o Malta Camp foi fogo para todo lado. Foi mesmo um avivamento. Nós temos vivido um avivamento no meio dos nossos jovens. Quer falar? Bem rapidinho, para a gente não estourar o nosso tempo. Ainda tem muita coisa. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ei, esse bastão está com vocês. Esse avivamento que vocês têm vivido, esse avivamento que tem alcançado vocês, não é só para vocês correrem, para vocês fluírem nos dons. Isso é bom demais, é lícito, é bom, tem mesmo que acontecer. Mas o resultado disso tem que ser uma paixão tão grande por Jesus, pelo perdido, que vocês não vão conseguir ficar calados. Tão grande, que vai ser como foi com Estevão, que as pessoas olharam para ele e o rosto dele resplandecia. Essa fome, essa sede por Jesus tão grande, que as pessoas vão olhar para vocês e vão ver algo irradiando de vocês. Que vocês não vão conseguir se calar. Que vocês vão buscar estratégias de como alcançá-los.
Sabe, não sei se você estava aqui ou se você ouviu. Pastor Perillo sempre fala isso, eu lembrei disso nesse momento. Ele disse que o Senhor chamou ele para o ministério. Ele já tinha se chamado, já percebido sua inclinação para fazer algumas coisas. E sabe que para um jovem, deixar de fazer muitas vezes coisas lícitas nem sempre é fácil. Às vezes está lá, os amigos estão lá jogando, mas naquele momento o Senhor te colocou um encargo de oração por alguma coisa. Você só, hoje eu não vou ficar aqui no meu quarto. Mas o Senhor falou para ele, e eu sei que muitos jovens precisam ouvir isso nessa manhã. Da sua consagração depende a vida de muitos. Da sua consagração depende a vida de muitos. Nós vamos espalhar esse fogo, querido, pelas escolas, pelas faculdades, pelas empresas, pelos campos, pelas quadras. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver as renúncias que vocês fazem, porque ele age assim, porque ele faz assim, porque ele não toma vantagem nisso. E vão entender que só pode ser Deus, só pode ser o amor de Deus encharcado na vida de vocês. Comece a colocar em prática a instrução que vocês têm hoje. Não vai ser no futuro. Hoje, comece a colocar em prática. Se é mais tempo de estudar a palavra, é mais tempo de estudar a palavra. Se é um tema específico, foca naquele tema. Se é ainda mais tempo de oração, mais tempo de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi para um momento como este. Foi para esse tempo que o Senhor trouxe vocês até essa nação. Não desperdicem essa oportunidade. Sei que tem alguns mais jovens que talvez nesse momento não entendam na plenitude. Mas talvez daqui a anos depois você vai ouvir isso e vai fazer todo sentido. Você pode estender suas mãos para esses jovens? Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça, Pai, pelos nossos jovens, por os jovens aqui que estão representados, aqueles que não estão aqui hoje, mas estão aqui representados. Nós declaramos força sobre ele, Pai. A sua palavra diz que você os escolheu porque eles são fortes. Nós declaramos jovens fortes, intrépidos, que não vão negociar a unção, negociar o chamado, não vão negociar a santidade. Fortes, convictos de quem são em você, de que nenhuma proposta que o mundo faça chega nem perto da sublimidade de te conhecer, como Paulo falou, de desfrutar da sua unção, de desfrutar da sua presença. Eu declaro eles fortalecidos. Fortalecidos. Eu declaro ousadia, Pai. Ousadia, ousadia sobre eles. Ousadia para falar, para ser mensageiros, Senhor. Para que eles possam ser mensageiros das suas verdades. Que aquilo que eles têm vivido, que aquilo que eles têm ouvido aqui nessas paredes, não fiquem só nessas paredes, mas invadam as escolas, as faculdades, os trabalhos. Oh! Ha, ha, ha.
visto alguns de vocês que o Senhor já falou claramente sobre começar a reunir outros cristãos, outros irmãos na fé, no intervalo das aulas, após as aulas, para estar orando, para estar louvando. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Pode parecer coisa boba, pode parecer coisa pequena, mas nós ouvimos e vimos alguns meses atrás, ou o ano passado, já não lembro, de algo que começou assim numa faculdade. Daqui a pouco eles tomaram o auditório e aquela vigília se passou por dias e dias, e as pessoas só se juntavam. Está com vocês. Está com vocês. Está com vocês. Você vai lá na sua Bíblia, você vai lá procurar Atos 29. E não vai encontrar, sabe por quê? Porque Atos 29 está sendo escrito hoje por vocês. Ousadia, 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 ousadia para testemunhar, ousadia, 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 ousadia. Ei, não é difícil demais, Sophie. O Senhor está nisso, o Senhor está nisso, o Senhor está nisso. Estratégias, estratégias, estratégias para evangelismo criativo naquela nação. Estratégias, estratégias. O Senhor vai te conectar com pessoas, com missões, missões que já atuam lá. Conexões, conexões. Aleluia, 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 aleluia. Oh, sabedoria, declaro sabedoria. Oh, sabedoria, sabedoria sobre a vida do Fernando e da Juba. Para serem tradutores da sua vontade para esse tempo, Senhor, para esses jovens. Tradutores, tradutores da sua vontade. Que não vão acrescentar nem vão tirar aquilo que você está trazendo para esse tempo. Oh, eu declaro sendo leve, sendo leve, sendo leve, leve, leve. Cada vez mais pessoas se achegando, pessoas que vão pegar a visão, que vão correr a visão. Sabedoria de como envolver os pais desses jovens naquilo que vocês estão fazendo. Ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha.
Eu vejo esse auditório cheio. Eu vejo esse auditório cheio. E não é por números, é por vidas. Eu vejo eventos com jovens em estádios. Em ginásios, em escolas. Aquilo que o Senhor tem trazido, aquilo que o Senhor tem feito, não pode ficar como que um casulo aqui dentro dessas quatro paredes. Oh. Haha. Pra fora, pra fora, pra fora. Chamados pra fora. Lá fora onde o perdido está. Lá fora onde o perdido está. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vocês podem sentar? Aleluia. Sabe, queridos, vai chegar um tempo que serão eles que vão dar continuidade a isso. Eles já estão, eles já estão fazendo a parte deles. Mas vai chegar um tempo que o comissionamento vai ser deles. E existe uma parte que cabe a nós, que é instruí-los, ensiná-los e preparar eles para isso. Como líderes, como pais, nós precisamos instruir esses jovens para que eles sejam estruturados da forma correta, para que eles possam viver o sim deles na plenitude daquilo que o Senhor tem chamado eles. E existe uma parte que cabe a nós e nós não podemos negligenciar isso. Uma parte cabe a nós, que é preparar a próxima geração. Eu lembro daquele texto lá de 2 Timóteo, Paulo dizendo a ele, né? Lembro-me da sua fé sincera, como era a da sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Algo que é passado, que é ensinado, que é transmitido. Isso também é responsabilidade nossa. Como pais, sabe, queridos? Como pais, nós precisamos ter discernimento sobre os planos de Deus na vida dos nossos filhos. Nós não podemos só ter filhos e instruir eles no que é natural, profissionalmente. Eu não sei o que é que Deus tem tratado com você. Estou falando agora de forma específica para os pais. Mas conosco o Senhor tratou desde o ventre. Desde quando Caio estava dentro do meu ventre, Ele tratava comigo. Ele tratava conosco sobre o chamado dEle. E tudo que nós fazemos é de forma intencional, orando e apresentando ao Senhor. Para cada fase, o que é que nós podemos fazer, Senhor, para deixá-lo cada vez mais preparado para aquilo que você tem para realizar na vida dele. E essa consciência, ela precisa estar no nosso coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aqui, queridos. Você nunca teve a oportunidade ou tomou a decisão de fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida. E você quer fazer isso nessa manhã. Faz um sinal com a tua mão. A gente quer orar por você. A gente não está falando de religião. Não está te convidando para fazer parte de uma igreja. Nós estamos falando de mudança de vida, de reconhecer Jesus, de ser reconectado com Deus, de ter a sua vida transformada, como a grande maioria de nós aqui já teve. Tem alguém nessa manhã que deseja fazer isso? Faz um sinal com a tua mão. Todos salvos?
Tem alguém? Você faz só um aceno, a gente vai até o teu lugar, te ajuda a trazer você aqui. Sei que tem pessoas, mas se por algum motivo você não quis vir aqui na frente, nos procura no final. Amém? Como também, algo muito importante na vida cristã é o batismo no Espírito Santo. Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, a evidência dele é o falar em outras línguas. É algo tão importante que Jesus disse para os discípulos esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que eles recebessem esse revestimento de poder. Isso está disponível para nós hoje. Algumas pessoas acreditam que tem que esperar, que tem que ficar melhor. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala de pessoas que nem sabiam que existia o Espírito Santo, nasceram de novo e em seguida já receberam o batismo no Espírito Santo. Então, se você ainda não foi batizado, nos procura no final, procura um dos pastores. A gente vai te apresentar, a gente não vai te ensinar a orar em línguas, a gente vai te apresentar na palavra aquilo que está disponível e te mostrar que está disponível para você e que você só precisa receber. Amém? Tem alguém aqui nesse lugar que está com algum sintoma de enfermidade, deseja oração para cura? Nós cremos que Jesus cura hoje, que o mesmo Deus que curou no passado continua curando hoje, e não é justo, não é lícito que essa enfermidade fique no teu corpo. Nós queremos unir a nossa fé com a tua. Tem alguém que deseja oração para cura? Não? Todos sarados? Amém. Então esse é o apelo que a gente não insiste muito para não te convencer que você está doente. Amém? Então, muito obrigado pela oportunidade, pastor Gleison, Marina, a Secretaria de Missões. Estamos muito honrados de estar aqui com vocês no Dia Verbo da Vida de Missões. E pastor Fred,